Hoje eu vou fazer um triturador. Se você já viu algum vídeo aí na internet que as pessoas fazem aqueles trituradores que destroem de tudo, plástico, madeira, metal, o pessoal joga até carro lá dentro e só sai os destroços do outro lado. É um desse que eu quero fazer. E pra que eu quero um negócio desse? Eu quero para triturar plásticos. Se você já viu algum vídeo meu, provavelmente já deve ter visto que eu faço algumas peças utilizando plástico. Eu aqueço esses plásticos e transformo ele em outras peças, como no caso desse skate, cabo do meu martelo, uma tábua para cortar legumes, uma marretinha, já fiz uma banqueta, diversas peças utilizando plástico. Eu utilizo o plástico PEAD número 2, que esse plástico não libera gases tóxicos se ele não passar da temperatura de 200 graus, e com isso a gente consegue fazer outras peças de uma maneira sustentável. O plástico que eu mais utilizo é tampinha de garrafa. Então a ideia é conseguir triturar essas tampinhas de garrafa, alguns frascos também, porque quanto menor ele fica mais fácil para a gente aquecer no forno, utiliza menos energia elétrica e consegue fazer em um tempo menor. Geralmente eu cortava esses plásticos utilizando ou uma tesoura comum, ou até mesmo um tesourão desses de cortar calha. Já até fiz uma guilhotina para cortar alguns frascos, mas esse processo funciona, mas demora muito tempo. Então a ideia desse moinho triturador é para fazer isso. Esse moinho já existe muito, principalmente na área industrial. Ele também é conhecido como shredder, que significa destruidor, né? O moinho que destrói, tritura tudo que é jogado ali nele. Mas como vocês sabem, eu tento fazer as coisas da maneira mais simples para que outras pessoas que estejam precisando fazer também consigam fazer. Isso daqui é um pouquinho mais complexo, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz aqui no canal, mas eu vou tentar simplificar ao máximo, sem gastar muito e de uma maneira que a gente consiga fazer com ferramentas comuns aqui. Algumas coisas eu vou ter que terceirizar, alguns cortes a laser, mas tudo que der para fazer aqui na oficina, a gente vai fazer com ferramentas relativamente robustas. Se vai dar certo eu não sei, então acompanha esse vídeo que tá bem legal. E como eu falei, eu vou tentar utilizar coisas que eu já tenho. Então eu peguei esse motor e essa caixa de redução que eu já tinha aqui na oficina e eu vou fazer uma base para ela. Eu fiz uma base retangular utilizando o Metalon 4020. A ideia aqui é que a gente consiga diminuir a velocidade do motor e aumentar a força, aumentar o torque. E isso deu certo. Eu até fiz um teste aqui com a caixa de redução, tentei parar ela com alicate e não deu. Ficou realmente muito forte. Esse motor é de um compressor antigo e essa caixa de redução eu comprei em um depósito de material de ferro velho que eu utilizei em outro projeto, mas agora eu não estava mais usando, então vou usar aqui nesse projeto. Os eixos eu consegui comprar pela internet. É uma barra sextavada de 3/4 por 50 centímetros. Então nessa parte aqui dos eixos eu decidi que eu queria fazer com mancal e colocar o eixo dentro do mancal. Porém, como a gente pode ver, esse eixo é sextavado para dar certo de colocar as lâminas e elas não girarem falso e também não espanar. E aí começa a dificuldade, né? Porque como nós vamos colocar esse eixo sextavado aqui nesse local do mancal, que ele é redondo, ele não tem como a gente colocar isso aqui sem ele ficar trepidando, teria que fazer um sistema de bucha. Então fui pesquisar se não existia nenhum rolamento que desse para colocar, e eu vi que existe esse rolamento, porém ele é muito difícil de achar, porque é utilizado na área agrícola, não tem muito comércio esse tipo de rolamento, e depois de procurar muito na internet, eu achei esse rolamento, que é esse rolamento aqui, ó. Você pode ver que ele é sextavado e ele entra perfeitamente aqui nesse eixo. E o que acontece é que eu peguei todas as medidas lá no site onde vendia esse rolamento e comprei o mancal para colocar ele. Porém, os primeiros mancais eram errados, tem que ser o mancal 205, o primeiro veio errado 206, então já devolvi e já comprei corretamente, que é esse daqui, ó, o 205. Então é só tirar um rolamento e colocar esse outro que vai dar certo de encaixar no eixo. E aí eu fiquei quebrando a cabeça como que eu ia tirar o rolamento daqui. Eu achei que ia ter que colocar na prensa, porque eu acostumei já a ver muito serviço de tirar rolamento, principalmente na área automotiva, que você tem que colocar na prensa. E eu fiquei pensando, nossa, mas é difícil, e se eu quebrar isso daqui, né, parece ser ferro fundido. E aí eu vi que era muito mais simples do que eu pensava. Você pode ver que aqui dentro ele tem uma cavidade de cada lado e desse lado não tem. Então é só você pegar algo assim, ó, e forçar ele que ele vai girar. Mas você tem que fazer esse movimento, ó, aqui nesse local que o rolamento vai sair. E eu quebrando a cabeça, e é muito mais simples do que eu pensava. E aí você coloca o novo rolamento aqui dentro.
E essa é a parte que eu tive que terceirizar, porque esse aqui não tem como. Para a gente fazer com ferramentas manuais, não ia ficar com uma precisão dessa, além de ser muito difícil e não sei se tornaria viável. Então eu pedi para fazer um corte a laser. As peças que incluem nesse kit que eu mandei cortar para fazer o corte a laser são as lâminas, no total de 20 lâminas. Aqui são as engrenagens, que também foi um corte a laser. 2 engrenagens. As arruelas, que serão para como se formasse dessa maneira aqui, ó. Você coloca uma lâmina, uma arruela, uma lâmina, uma lâmina e uma arruela. Para quê? Para que o outro conjunto ele passe por esse meio aqui, ó. E é isso que a gente acredita que vai fazer puxar o plástico para ele ser triturado. Além dessas peças aqui, também tem os espaçadores, que esse aqui você já vai entender mais para frente para que ele vai funcionar. Se você não tem muito conhecimento de engenharia, desenho técnico e quer fazer algumas peças desse tipo, seja para um projeto desse ou para qualquer outro tipo de projeto, não é muito difícil você fazer isso. É a primeira vez que eu faço, mas eu vi que não é difícil. Você tem que fazer o desenho técnico e enviar para uma empresa que faz esse corte a laser, e essa empresa vai fazer um orçamento em cima do que você enviou e ela vai te passar qual o tipo de material que você quer fazer, espessura do material. Nesse caso aqui é uma chapa de 10 milímetros. Então eu já comprei tudo junto, foi o material com o corte, todo o serviço, todas essas peças aqui, ó. No total deram 82 peças. Se você nunca fez e não sabe como fazer, ou você chama alguma pessoa que possa fazer o desenho para você. No caso, eu chamei o Léo Fiorenzi, que ele me ajudou a fazer esses desenhos aqui. Eu não tenho muita habilidade com os programas para fazer esse tipo de desenho. E ele me informou que não é algo muito difícil. Eu vi ele fazendo ali as formas e tal. E aí eu peguei esse projeto, esse desenho, enviei lá para a empresa, eles passaram o orçamento. Depois que estava tudo pronto, eu aprovei o orçamento, paguei, foram em torno de 4 dias úteis para ficar pronto. Aí eu fui lá buscar e estava tudo certinho. Porém, um corte a laser, embora ele tenha muita precisão, pode sair algumas leves rebarbas aqui no ferro, e isso daqui não tem como, você vai ter que lixar ele mesmo. No caso, eu vou pegar uma lima e vou passar nesses cantinhos aqui para limar ele, aqui por dentro também. E se for o caso, eu coloco uma lixadeira fininha ali, uma lixa na lixadeira, uma bem fininha, e vou fazendo esses acabamentos, porque assim ele vai conseguir encaixar perfeitamente ali no projeto. E como eu falei, pessoal, essa parte interna e todas as partes de corte, elas têm umas leves rebarbas que sobra do laser mesmo. É uma coisa bem pequena, mas você pode ver aqui, ó, que para ela entrar nessa barra, eu tenho que bater um pouco e fica difícil para a gente colocar e tirar quando precisar da manutenção. Então, com uma lima, eu passei assim pelo lado de dentro, em poucas passadas já resolveu esse problema e agora eu já consigo colocar ele na barra sem precisar bater. E a parte dos dentes, eu fui fazendo aqui pela lixa de cinta e eu consegui também tirar aquelas rebarbas, porque não pode ficar nada aqui, porque um vai passar pelo outro dessa maneira aqui, ó. Nesse momento eu fui colocando na sequência uma lâmina e uma arruela até finalizar. Vai ser desse tamanho aqui. Talvez eu tire ainda 2 lâminas, eu vou planejar certinho. E ficou bem pesado, pelo menos resistente eu acho que vai ficar. Falta também colocar a engrenagem. Ela vai na ponta, terá uma engrenagem em cada conjunto de eixo desse, né? São 2 conjuntos de eixo. Essas engrenagens que vão ligar um no outro. E olha só, eu resolvi pesar. Isso aqui tava bem pesado mesmo, ó. Deu ali em torno de 19 quilos. Com o primeiro jogo de lâminas pronto, eu coloquei algumas madeiras aqui só para a gente ter uma ideia da altura que eu vou precisar fazer para colocar ele na mesma reta do eixo da caixa de redução. E agora a ideia é que vai girar dessa maneira e o outro kit que vai ter aqui, ele vai girar dessa maneira. Com isso o plástico vai entrar por aqui. Essa engrenagem está aqui, mas aqui não é o lugar correto dela. O lugar correto dela é desse lado, porque aí ele vai pegar aqui na ponta do outro eixo e vai fazer os dois girar
para o mesmo sentido aqui. Para o mesmo sentido não, né? Esse vai girar nesse sentido e esse vai girar nesse sentido. Com isso o plástico vai tudo aqui no meio. Agora a gente tem que fazer a base dos locais que irão ficar esses dois mancais aqui. Aqui eu improvisei um pouquinho para colocar na altura que eu preciso. Eu usei as próprias peças do moinho, que é do kit número 2, que são as arruelas, as lâminas, e depois eu finalizei com algumas madeirinhas aqui para ficar exatamente no nível e na altura que eu preciso. Então aqui eu fui colocando como uma base para ficar na mesma altura do eixo do triturador. Com isso eu consigo agora cortar o metalon para fazer aqui na altura e já colocar ele no tamanho exato que precisa. Eu medi a altura exata que eu precisava aqui com um paquímetro em cada base dessa e agora eu fiz os cortes em 4 pedaços de metalon e eu vou substituir, colocar os 4 aqui e já soldar com ele no lugar. Coloquei os 4 pedaços de metalon já no ângulo correto aqui de 90 graus, coloquei esses ímãs que são esquadro magnético aqui para garantir que vai ficar retinho. E também eu fiz a medida daqui até aqui para ser a mesma medida daqui até aqui, também alinhada com o eixo do motor da caixa de redução. Nessa parte aqui eu vou fazer uma adaptação naquelas adaptações estilo gambiarra, porque eu preciso ligar o eixo do motor com a caixa de redução e a caixa de redução com o eixo das lâminas. Então eu vou usar esses canos aqui para fazer essa adaptação. Eu também consegui furar o eixo sextavado para a gente colocar um pino e travar ele, para ele não girar em falso. Então aqui na base eu já montei o mancal de cada lado e já coloquei todas as lâminas aqui. Ainda não está 100% pronto, mas aqui já dá pra gente fazer um teste, ver se vai girar corretamente, se o eixo não vai girar torto. Eu fiz essa gambiarra aqui porque eu pretendia colocar como se fosse um cardan. E eu descobri que dá pra gente colocar um desse daqui, ó. É uma chave que ela tem essa articulação, dá para funcionar como um cardan. Porém, eu só achei ela muito tarde, aqui já estava tudo pronto essa parte, então eu vou deixar assim mesmo, igual esse daqui. E se eu for fazer um outro, ou depois futuramente, eu tento trocar e colocar correto esse, como se fosse esse cardanzinho aqui, tanto desse lado quanto desse. E a chave, você pode tirar aqui, essa ponteira, ó, eu achei a chave que dá exatamente nesse eixo aqui. Mas isso daqui vai ficar para o próximo, que eu pretendo fazer um outro, já fazendo corretamente todas as coisas. Então vamos ligar aqui, vamos ver como que ele ficou. Lembrando que isso aqui é muito perigoso, não pode chegar nem perto ali das lâminas, hein? Vamos lá, ó. Olha só, pessoal. Tá girando legal, hein? Ó. E uma coisa que eu tava com dúvida, ó, é lógico, eu não vou nem chegar perto lá das lâminas, que eu não sou doido, né? É muito perigoso. Mas aqui, ó, não tem muito perigo. Eu tentei segurar aqui com muita força, ele não perde a... Ó, tô fazendo muita força aqui, segurando a ponta do eixo, e ele tá muito forte mesmo. Força isso daqui vai ter. Agora, o que eu preciso ajustar aqui... Deixa eu desligar, tá muito barulho, né? O que eu preciso ajustar é o seguinte... Aqui nessa parte, ó, elas estão soltas lá dentro, então ela pode ficar
pegando ou aqui no mancal, né, desse lado, ou na proteção que eu vou colocar aqui, para fazer o funil. Então, para isso, para a gente resolver isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa peça aqui, ó, essa arruela lá dentro, eu vou fazer um furo aqui em cima, e eu tenho cocinete, aqui os materiais para fazer rosca, e vou fazer uma rosca. Aí eu posso juntar todos eles da maneira que eu quiser aqui, e depois eu coloco um parafuso e aperto um de cada lado aqui. O próximo desafio aqui vai ser um pouquinho complicado, por causa disso daqui, ó. O mancal, ele tem essa parte aqui, ó. Então, se eu encostar um no outro, ó, as lâminas não chegam onde tem que chegar. Ela tem que entrar aqui, ó. Ela tem que entrar e chegar até próximo da arruela que tem lá dentro. Então, para resolver isso, eu pensei algumas soluções aqui, né? A primeira gambiarra seria cortar essas partes do mancal, mas aí ficaria ruim para a gente fixar ele ali, né? Vai perder um pouco a característica do mancal. E a segunda seria soldar metalon aqui, ó, para cima e fixar ele de lado assim, ó. E aí a gente pode chegar até onde quiser aqui. Eu vou pensar certinho o que eu vou fazer. E ainda falta a parte de ligar esse eixo com esse através dessas engrenagens aqui, ó. A solução que eu encontrei para colocar o segundo kit foi fazer essa parte aqui, ó. Eu soldei mais um metalon aqui e o outro aqui. Esse você pode ver que está junto, porque aqui o mancal só precisava chegar aqui, ó, do lado. Porém aqui tem essa parte da engrenagem, então se eu colocasse ele de lado, a engrenagem não ia girar aqui. Por isso que eu fiz dessa maneira. A gente já pode fazer um teste aqui, ó, que basicamente vai ser isso. Ó. Ela vai entrar aqui para esse outro girar aqui junto. E como vai ter duas engrenagens, ó, uma aqui e a outra aqui, quando essa girar para cá, essa também gira para lá, fazendo as duas girarem ao centro para puxar o plástico aqui e triturar o plástico. E aqui nessa parte eu fiquei pensando como eu iria fazer para travar essa arruela para as peças não se movimentarem, porque elas não podem ficar presas somente com a lateral da máquina. Então eu pensei o seguinte, a princípio eu tinha pensado em utilizar esse meu jogo que eu tenho aqui para fazer rosca em metal e fazer um furo aqui, ó, nessa peça e colocar um parafuso nela. Mas eu achei uma solução melhor ainda. Eu fui ali na minha caixa da área 51, virei todos os parafusos no chão e eu consegui encontrar alguns parafusos que tem uma porquinha e aqui em cima é de chave Allen. E qual que é a ideia? Eu vou fazer um furo aqui em cima, como eu tinha pensado de início, porém na parte da cabeça do parafuso eu vou fazer um corte, mais ou menos aqui assim, ó. E lá dentro vai ter o furo, que esse parafuso vai chegar até aqui. Com isso eu consigo embutir esse parafuso aqui, ó, e ele vai ficar rente com a borda dessa arruela. Então resolvido, fiz um furo lá dentro e fiz um corte aqui com a esmerilhadeira. Com isso, ó, eu consigo colocar o parafuso com a porquinha e agora é só dar um ponto de solda aqui de cada lado, que quando eu precisar eu posso tirar e apertar esse parafuso. E ele também, quando você apertar, ele vai ficar rente, sem pegar nos dentes da lâmina. E aqui, pessoal, começou a dar errado várias coisas e eu tive que consultar um engenheiro. Ele me orientou algumas coisas, algumas eu já sabia, e ele confirmou uma coisa que eu também já estava desconfiado. Eu fiz várias coisas erradas aqui, confesso, né? Mas a gente partiu do princípio de tentar continuar daqui e ver o que a gente consegue fazer ele funcionar ainda do jeito que ele está aqui. Então umas coisas que a gente melhorou foi essas partes de cima aqui do parafuso que tem aqui nessa bucha da ponta, nessa arruela, a gente conseguiu, a gente não, ele me orientou e eu consegui lixar aqui. Outra coisa foi lixar um pouquinho dos dentes, porque eles estavam encavalando uns nos outros. Na hora que começava a girar, às vezes uma pontinha de um, pontinha do outro batia aqui e eles acabavam encavalando e isso daqui estava prejudicando, estava fazendo ele travar. Eu nem tinha ligado o motor. Outra coisa que me orientou também foi deixar ele no nível para a gente se basear de deixar tudo nivelado. Então eu ajustei os pés da mesa, coloquei um nível desse daqui e deixei bem nivelado. E também peguei um esquadro para alinhar os eixos, deixar os eixos certinho. Esse que vem aqui do motor com esse do eixo do primeiro grupo de lâminas. E depois fiz o mesmo aqui para alinhar esse outro eixo aqui. Uma coisa que me orientou também, a compressão das lâminas, elas têm que ser iguais, porque imagina,
Se você prensa essas demais e aperta as buchas da ponta, qualquer leve diferença que der em uma na outra, na hora que chegar no final vai dar uma diferença grande que pode fazer elas encavalarem também. Então elas têm que ser justas assim, né, prensadas, iguais, tanto esse jogo de lâminas quanto esse. Eu até usei isso daqui, né, para prender as lâminas e tentei deixar mais ou menos igual. E eu não vou ligar o motor enquanto eu não tiver certeza que ela está girando certinho aqui, porque senão o que pode acontecer aqui como o motor é forte, a caixa de redução reduz, tira a velocidade e dá muito mais força, o que pode acontecer é que se caso encavalar, ela, sei lá, uma subir na outra, ela pode quebrar isso aqui inteiro. E talvez ou quebra a caixa de redução ou quebra isso daqui. Então pode ser assim, fatal para o projeto. Ou pode quebrar a engrenagem. Então eu vou ficar girando ele com a mão, na hora que eu tiver certeza que ele está girando certinho, aí sim eu vou fazer o teste com o motor. Então eu já ajustei, eu vi que aqui estava um pouquinho torto, vou tentar subir um pouquinho aqui o mancal para eles ficarem no mesmo nível. Já fixei esse primeiro jogo e agora eu vou fixar esse daqui. Bom, então está dando tudo certo. Eu consegui fixar esse segundo e eu consegui alinhar ele de modo que não pegue em nada. Então aqui dá para ver que ele está girando livre. O movimento será esse aqui, ó. Os dois vão girar nesse sentido. Coloquei as engrenagens, passei uma graxa nelas para elas correrem bem levemente aqui. E você pode ver que está solto aqui na parte da caixa de redução. Então, depois que eu tiver certeza que está tudo certo, aí sim eu vou colocar o parafuso daqui e ligar o motor para a gente fazer um teste. Eu estou fazendo uma última conferência, já apertei tudo aqui em todos os locais, garanti que está bem preso. E tinha um local que estava pegando, que era a cabeça desse parafuso aqui. Então com ele no local mesmo eu passei a lixadeira aqui e deixei ele certinho, agora não pega mais. E agora que está tudo certo, nós vamos ligar e você vai acompanhar comigo. É a primeira vez que eu ligo ele. Olha só, pessoal. Ele ligou e funcionou perfeitamente do jeito que eu estava pensando. Eu só estou achando aqui que ele ainda está com a rotação muito alta, mas aqui não tem muito o que fazer. Já fiz o teste com algumas tampinhas e saíram trituradas ali embaixo do jeito que eu preciso realmente. Não precisa ser muito exato, todos no mesmo tamanho, só precisa triturar para ficar menor. Eu precisava ter certeza que ia dar certo essa parte antes de continuar com as demais, para não ter que desmontar depois. Então eu fiquei por um bom tempo ligado para saber se estava girando do jeito que eu queria mesmo, e realmente deu certo. Olha só os pedacinhos que ficam lá embaixo. Agora eu vou colocar os espaçadores. O motivo de colocar esses espaçadores é para o plástico não cair em local indevido. Então ele vai entre os espaços de uma lâmina com outra. Assim, quando o plástico bater ali, ele volta lá para o meio para ser triturado e não cai em um local indevido. Prendi esses espaçadores com uma barra roscada e apertei nas pontas para que ele tenha um movimento mesmo, caso seja necessário enroscar alguma coisa ali. Eu virei de cabeça para baixo porque eu estou reforçando a solda nos locais que ainda não tinha feito, tudo por baixo, nas laterais, e agora eu preciso fazer uma lateral aqui metálica, porque na parte de cima terá o funil que fará a volta, e aqui embaixo também precisa, porque o plástico ele precisa cair num local só, porque senão eu vou colocar o recipiente, ele vai cair fora do recipiente. Então vou fazer toda essa lateral aqui, ó, por baixo. Para fazer essa lateral, eu também vou reaproveitar essa chapa que eu tenho aqui, que eu ganhei uma vez, e já reaproveitei alguns pedaços dela. E agora eu comecei a fazer a medida, vou tirar 2 de 14 por 17,6 e depois vou fazer até a parte que der. Se caso não der para fazer tudo, aí eu compro o que faltar. Deu um pouquinho de trabalho de soldar, porque era uma chapa fina aqui, ó, mas já está tudo soldado. E agora, alguns locais ficou a solda meio feia ali, mas não importa que ficou resistente, né? Agora eu vou virar ele ao contrário e vou fazer a parte de cima do funil. Isso daqui é a parte de baixo onde vai sair o plástico triturado, né? Então provavelmente ele vai sair aqui, ó, por esse meio. E aqui embaixo eu vou colocar um recipiente onde vai cair o plástico triturado. Na chapa eu cortei dessa maneira agora para utilizar essa dobra que já tem na chapa para fazer isso daqui, ó. Nós vamos fazer toda a volta da onde estão as lâminas, e isso daqui vai ser a base que vai receber o funil, porque quando eu precisar fazer manutenção, eu tiro os parafusos somente desse local e tiro o funil. E olha só, pessoal, concluída aqui essa etapa, eu fiz toda a volta aqui. Aqui eu coloquei metalon e aqui aquelas chapinhas que eu mostrei
E aqui elas já estão soldadas no lugar, e a ideia é que se eu precisar fazer manutenção, eu posso tirar os parafusos aqui, posso tirar o eixo e tirar todas as peças, as lâminas, sem influenciar nessa parte aqui. O que está soldado não precisa tirar. E agora eu vou ligar para ver se não está pegando nada, né? Vamos fazer um teste. Rodando belezinha. Agora eu vou cortar os excessos desse eixo aqui também. Eu vou deixar por... Acho que eu não vou cortar agora. Eu vou deixar por último para ter certeza que ele está no tamanho certo aqui. Talvez eu vou cortar aqui. Logo acima das lâminas eu vou colocar o funil. Ele servirá para proteger o material, proteger quem estiver usando e direcionar para cair tudo ali dentro nas lâminas. Eu vou reaproveitar aquela chapa que eu já mostrei no começo do vídeo. Essa chapa, eu aproveitei a dobra que já tinha lá na peça para ela ficar dessa maneira aqui, ó, em cima dessa outra. Então aqui ela pode ficar nessa posição que ela já vai ter o apoio. Essa daqui eu virei a chapa para frente. Depois no final vocês vão entender por quê. E eu fiz esse corte aqui que é para colocar um acrílico para ter visão dentro ali das lâminas o que está acontecendo. Então aqui agora eu vou colocar um acrílico por dentro. Agora não, na hora que tiver tudo pronto aqui essa parte, eu venho e colo um acrílico inteiro aqui. E para fazer as laterais nessa parte eu não tenho uma chapa que dá o tamanho, aquela que eu estava recortando acabou. Eu tinha comprado esses pedaços aqui, então vou tentar emendar ele para fazer essas laterais aqui. Nessa etapa eu tinha pensado em colocar dobradiça para abrir o funil, mas eu achei melhor não colocar. Eu acho que vai ser melhor só parafuso mesmo. Então eu fiz 4 furos aqui na base, 4 furos aqui no funil. E agora eu vou colocar o funil aqui e apertar esses 4 parafusos aqui. Agora eu vou construir a base. Eu já cortei todos os metalons na medida e vai ter mais ou menos essa mesma altura que tem essa base aqui desse meu carrinho de ferramentas. Então vai ficar acho que 5 centímetros um pouquinho mais baixo que esse. A base já está pronta, eu fiz aqui um encaixe, como é muito pesado, para ela encaixar aqui em cima. E se for necessário, depois eu coloco mais um parafuso em cada lado, mas aqui ela já está encaixada perfeitamente aqui em cima. E agora eu vou começar a fazer uma pintura. Eu vou pegar os sprays de tinta que eu tenho, ó, tem branco, amarelo, preto, vermelho, verde. Vou fazer uma mistura e vamos ver o que vai sair. Eu acho que vai ficar legal. Tô fazendo teste de cores, as tintas acabaram, mas basicamente ela vai ser dessa cor. Eu pensei em fazer a base de branco, motor de amarelo e o funil de verde. Já colei o acrílico aqui. Eu percebi que os pés estão vibrando muito. Então, para resolver isso, eu fiz essas chapinhas com uma porca e eu coloquei algumas sapatas. Essa sapata de borracha que é para não vibrar. E eu fiz essas chapinhas na mesma medida do metalon. Então, agora é só soldar isso daqui lá nos pés. São 4 no total, né? Um para cada pé. Com isso vai garantir que não vai ficar vibrando muito. Então já consegui soldar as 4 chapinhas com a porca e agora é só a gente colocar essa sapata aqui, ó. E ela tem o ajuste, você pode ajustar a altura e se quiser travar é só apertar essa porca aqui que ela vai travar ela na posição, mesmo que vibrar não vai soltar. Eu coloquei algumas usadas, mas eu acho que eu vou comprar nova essas sapatas e trocar elas. Avancei mais um pouco, já estão com as sapatas ali embaixo, ela já assentou bem. Agora já dá para perceber que ficou bem mais firme, não está balançando muito quando
Eu posso chacoalhar aqui, dá para perceber que ela não vibra muito. E aqui também eu fiz essa parte com metalon para a gente colocar a caixa. É essa caixa que vai coletar o plástico que será triturado. Porém, agora eu vou pensar algum material que eu já tenha para preencher esse espaço aqui, para a caixa não cair, né? Às vezes quando ligar a máquina, pode ser que aconteça da caixa fazer isso daqui. Então, ou vou colocar alguns pedacinhos de metalon, ou colocar uma chapa de algum material que eu tiver. Decidi fazer dessa forma, fiz como se fosse uma grade com os metalons, e agora é só colocar a caixa lá em cima. Aqui temos um problema na caixa de redução. Eu coloquei uma chapa muito fina aqui embaixo, na hora que a gente liga, ela fica dançando, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Aí eu fiz essa gambiarra aqui para tentar resolver, né? Prendi ela por cima, mas ainda não resolveu. Olha o que acontece quando eu ligo. Dá para perceber que ela fica movimentando ainda um pouquinho. Estava movimentando bem mais. Com isso daqui, está movimentando menos. Então, eu resolvi fazer uma coisa. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou pegar uma chapa bem grossa, que é essa daqui. Vou cortar um pedaço dela e vou trocar essa chapinha daqui de baixo fina por essa chapa grossa. Aí eu creio que vai resolver. Não vai ter problema de ficar vibrando ou de ficar balançando aqui. Essa chapa aqui é grossa, hein, pessoal? Deve ter uns 10 milímetros a chapa. E eu tava na dúvida como que eu ia furar ela, mas peguei a bruta aqui, ó, aquela furadeira da Deco, que eu já mostrei um vídeo aqui no canal. E coloquei uma broquinha boa aqui. Só garantir que vai estar na baixa rotação ali, para não queimar a broca, ó. E furou. Agora eu vou só aumentar um pouquinho esses furos aí. E vamos colocar ela nesse local aqui, para substituir aquela chapa fininha. Eu já tirei aquela chapa fina e agora nós vamos colocar essa. Depois é só cortar o excesso dela. Então aqui já está resolvido, consegui colocar essa chapa bem grossa, já está soldada e parafusado lá por baixo com 4 parafusos. Peguei mais sobras de chapa metálica para fazer essa proteção aqui, ó. Então eu tô fazendo os recortes certinho, ela vai entrar aqui, só falta fazer mais alguns cortezinhos. Aí eu vou colocar ela e parafusar, para a hora que eu precisar fazer a manutenção conseguir tirar. Olha só, encaixou perfeitamente. Agora é só colocar um parafusinho aqui, outro aqui, fazer a pintura e já estamos aí nos ajustes finais. Até que enfim ficou pronto. E agora eu pensei uma coisa aqui para dar uns acabamentos nesse metalon. Eu comprei essas pecinhas plásticas, ó, que ela serve justamente para isso. Então você pode tampar a ponta do metalon, ó, e com isso você dá um acabamento melhor. É só encaixar ela aqui. Aí, depois é só tirar as rebarbas, aí fica um acabamento bem melhor. E agora vamos ligar ela, pessoal, para vocês verem ela funcionando aqui. Vamos ver se vai atender para o que eu preciso ou não. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de deixar um recado aqui do nosso patrocinador, que é a Loja do Mecânico, que lá tem todas essas ferramentas que você está vendo aqui, ó, e você pode comprar com o nosso cupom de desconto, que é o de Vieira 11, de Vieira 12, de Vieira 13, 14 ou de Vieira 15, um desses. Os cupons não são cumulativos, é um cupom por compra e um uso por CPF. Vou deixar o link da Loja Mecânico na descrição. E também os cupons de desconto, caso tenha mudado algum, eu sempre coloco na descrição dos vídeos. Então aqui ela está ligada, pessoal, ela faz um pouquinho de barulho e nós vamos colocar aqui as tampinhas, que é o que eu mais pretendo triturar nela, é tampinha. Ó. E você pode ver que ela está com uma rotação rápida, mas na hora que cai ali rapidamente a tampinha já passa lá para baixo. Ó. Olha lá, ó, já cai triturada lá embaixo.
Eu nem lembro mais quanto tempo que faz que eu comecei a fazer essa máquina, já faz um tempinho já, mais de um mês já deve fazer. E assim, foi bem difícil fazer ela, porque algumas coisas aqui eu confesso que eu realmente errei no projeto. Por exemplo, o primeiro que eu falei é a potência do motor. Esse motor não aguentou o tranco. A gente percebe que funciona, porém não funciona do jeito que eu preciso. Porque se for só para triturar a tampinha, beleza, ela funciona. Mas, por exemplo, se eu quisesse colocar uma garrafinha dessa inteira, que é o plástico que eu utilizo, ela não vai triturar. Ela vai começar a triturar aqui, vai chegar na metade, ela vai parar e isso vai aquecer o motor. Com o tempo pode até queimar o motor. Então, se você pretende fazer uma dessa, já vai aqui as dicas para você não errar. A primeira é fazer um cálculo correto, chegar no motor correto. A segunda, a quantidade de giros correto que você precisa para fazer triturar o plástico. O ideal é um giro baixo com um torque alto. A minha ainda está com a velocidade alta. Ou teria que trocar a caixa de redução, colocar uma caixa que consiga reduzir mais, com isso aumentar o torque, ou fazer já os dois, comprar um motorredutor, que seria um motor com uma caixa de redução junto, já nos RPM que eu preciso ali, com a quantidade de torque, com a voltagem correta também, né? Porque eu vi que tem alguns motores bem fortes que são trifásicos, e aqui eu só tenho monofásico. Então eu vou ter que achar um motorredutor monofásico, ali em torno de uns 2 cavalos, com uma rotação bem baixa e que faça esse movimento que eu preciso, com baixa rotação e com bastante torque. Um outro erro que eu cometi também é nas engrenagens. Elas são iguais, as duas engrenagens são iguais. E o ideal é que uma engrenagem seja de tamanho diferente da outra, porque com isso elas não vão estar no mesmo ponto do giro. Quando uma estiver girando aqui e a outra nessa posição, uma vai estar já cortando o plástico, que estiver girando mais rápido. Com isso, ela se torna mais eficiente. Outra coisa também, não fazer os dentes muito pequenos das engrenagens, porque no caso de qualquer dilatação que ela tem ali, os dentes podem ficar um pouquinho afastados e bater na ponta e quebrar os dentes e também vai perder ali toda a parte de engrenagem. Então, para um próximo projeto, eu já vou fazer todas essas correções. Eu quero ver, vai que eu consigo um patrocinador para o motorredutor e eu já consegui um patrocinador para as partes de corte a laser. Uma empresa já entrou em contato, então para o próximo projeto eu já vou solicitar com essa empresa que vai patrocinar aí a parte do corte a laser. Eu vou deixar o contato aí no próximo vídeo. Porém, uma outra parte cara do projeto seria o motorredutor. Então, se alguma empresa que estiver assistindo aí tiver interesse em patrocinar, eu vou sair atrás de algumas também, porque eu já gastei uma grana para fazer isso daqui e eu preciso fazer isso dar certo da maneira que eu falei aí no vídeo. Então eu espero muito que você tenha gostado. Se tiver alguma sugestão, coloca aí abaixo que eu vou tentar ler os comentários. E acompanha aí os projetos aqui do canal, que sempre sai alguma coisa maluca aí desse tipo, mas com boas intenções aí. A gente tem a intenção de começar a reciclar plástico aí de uma maneira caseira e levar também esse conhecimento para quem tem intenção de fazer, começando de forma caseira, até se tornar uma forma mais profissional. E com isso a gente consegue tirar uma boa quantidade de plásticos que vai parar nos oceanos, nos rios, na natureza e tudo mais. E é isso aí, espero muito que você tenha gostado. Se não é inscrito, clica em se inscrever. Eu sou o Di Vieira, fique em paz e até mais!